Você já parou para imaginar como os camponeses medievais enfrentavam os longos e rigorosos invernos, quando o frio penetrava pelas frestas das cabanas de madeira e a colheita era incerta, dependendo da generosidade da terra e da proteção divina? Hoje convido você a se acomodar, relaxar e embarcar comigo nesta viagem serena e contemplativa, para conhecer os rituais, as crenças e as práticas espirituais que marcaram profundamente a vida das comunidades rurais da Idade Média. Fique comigo até o fim, pois você vai descobrir não apenas como esses ritos moldaram a sobrevivência dos camponeses, mas também como muitos desses gestos, silenciosos e simples, ainda vivem em nosso cotidiano, mesmo que não percebamos. Em uma época onde o inverno não era apenas uma estação, mas uma ameaça real à vida, a espiritualidade se tornava a âncora que mantinha a esperança firme, mesmo quando o alimento escasseava e a doença rondava cada vilarejo. O camponês medieval sabia que suas forças, sozinhas, não bastavam para enfrentar o frio, as pragas ou as secas inesperadas. Por isso, a proteção espiritual não era um luxo ou uma superstição vazia, mas uma necessidade vital. A cada ciclo, de plantio a cada nova estação, surgiam preces e rituais que buscavam garantir não apenas a fertilidade da terra, mas também a continuidade da própria vida. No amanhecer, antes mesmo do primeiro golpe da enxada, muitos camponeses ajoelhavam-se, cruzavam o peito com a mão calejada e sussurravam orações pedindo força e proteção para o dia de trabalho. Antes de lançar as sementes ao solo, recitavam bênçãos simples, mas carregadas de fé, desejando que a terra fosse generosa e que as chuvas viessem na medida certa. Não se tratava de grandes cerimônias, mas de pequenos gestos, passados oralmente de pais para filhos, e que enchiam de significado cada ato cotidiano, como se cada semente fosse também uma prece silenciosa. O inverno, sempre imprevisível e severo, era temido como uma força incontrolável. Para se proteger, os ninoodos, camponeses, recorriam a rituais específicos. Antes das primeiras geadas, era comum oferecer parte dos alimentos à igreja, numa troca simbólica, um presente para o divino em troca de proteção contra a fome. Nas casas, velas e lamparinas eram acesas e mantidas, não apenas para iluminar, mas para manter o calor espiritual vivo, mesmo quando a madeira para queimar se tornava escassa. Ramos de ervas secas, como o alecrim e arruda, eram pendurados nas portas e janelas, formando pequenos amuletos destinados a afastar o frio e os maus espíritos, que, acreditavam, rondavam as noites geladas e escuras. Imagine agora uma família reunida, ao redor do fogo, em uma cabana de paredes rústicas e teto baixo, partilhando um caldo simples e recitando juntos uma oração aprendida com os avós. Do lado de fora, a neve cobre os campos, os lobos uivam ao longe, mas ali, no interior aquecido apenas pela chama trêmula da lareira, a esperança permanece viva através do ritual e da fé. Quando a primavera se aproximava, surgia a oportunidade de novos rituais, desta vez ligados à fertilidade e ao renascimento da vida. Antes do plantio, a terra era muitas vezes purificada com água benta, levada pelo padre ou aspergida pelos próprios camponeses, que formavam cortejos simbólicos ao redor dos campos, pedindo chuvas suficientes e proteção contra pragas. As festas de colheita eram momentos de celebração e alívio, marcando o fim do período mais difícil e agradecendo pelas dádivas recebidas. Em algumas regiões, como no norte da Europa, celebrava-se a festa de Lamas, quando o primeiro pão feito com a nova farinha era solenemente oferecido em agradecimento. Curioso pensar que, mesmo sob o domínio da igreja, muitos desses rituais mantinham traços de antigas crenças pagãs. O sincretismo era inevitável. As tradições ancestrais, que reverenciavam a natureza e seus ciclos, se entrelaçavam com a liturgia cristã, criando uma espiritualidade popular complexa, bela e profundamente enraizada na vida cotidiana. Ao mesmo tempo, a proteção espiritual não se limitava às bênçãos. Havia também o temor constante de forças invisíveis e malignas, capazes de prejudicar as plantações, adoecer os animais ou trazer má sorte à comunidade. Para se defender, os camponeses recorriam a uma série de superstições e práticas de proteção.
Ramos de plantas consideradas mágicas eram dispostos nas portas e nos limites das propriedades. Pequenas cruzes de madeira ou ferro eram cravadas no solo para delimitar e proteger o espaço. Oferendas discretas, muitas vezes de alimentos ou objetos simples, eram deixadas em encruzilhadas ou perto de árvores antigas, como forma de apaziguar espíritos ou forças que não podiam ser controladas. O medo do invisível caminhava a lado com a fé, e a linha que separava religião e magia era, na prática, muito tênue. O camponês medieval vivia num mundo onde cada pedra, árvore ou fonte podia abrigar uma força, e a segurança espiritual era buscada tanto nos altares das igrejas quanto nas oferendas ocultas sob o luar. Naturalmente, a igreja desempenhava um papel fundamental nesse universo espiritual, não apenas como instituição reguladora da fé, mas também como presença concreta e acolhedora. O padre local era a figura que abençoava os campos antes do plantio e que conduzia as procissões pedindo a proteção divina para a comunidade. Os santos também ocupavam lugar central nas preces dos camponeses. São Isidoro era invocado como patrono dos agricultores. São Brás, protetor contra doenças respiratórias comuns nos meses frios. E Santa Ágata, chamada para proteger contra incêndios, sempre uma ameaça nas construções de madeira e palha. Durante as procissões, as imagens dos santos eram carregadas pelos próprios camponeses que percorriam os campos, rezando e cantando, numa expressão de fé, mas também de esperança e união. A espiritualidade, assim, não era apenas individual, mas essencialmente comunitária, reforçando os laços de solidariedade entre vizinhos que, juntos, enfrentavam os mesmos desafios impostos pela natureza e pela vida. E é justamente essa dimensão comunitária que dava força e significado aos rituais. Não eram apenas atos religiosos, mas também momentos de coesão social, de partilha e de celebração, quando a dureza da existência rural se suavizava através da presença do outro, do apoio mútuo e da esperança compartilhada. Ao refletirmos sobre todas essas práticas, é impossível não perceber o legado invisível que elas deixaram em nossas culturas e tradições. Mesmo que muitos desses rituais tenham sido esquecidos ou transformados, alguns gestos silenciosos permanecem. O ato de cruzar-se antes de sair, de agradecer pela refeição, de acender uma vela em momentos de dificuldade. Pequenos símbolos, fragmentos de uma espiritualidade ancestral que atravessou séculos e que talvez continue viva em nós, mesmo sem que tenhamos plena consciência. E você? Já parou para pensar quais são os rituais silenciosos que mantém no seu dia a dia? Quais práticas ou crenças, herdadas ou criadas, te ajudam a enfrentar os invernos da vida? Se essa viagem pelo mundo espiritual dos camponeses medievais te trouxe calma ou despertou a curiosidade, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando essas histórias relaxantes que atravessam os séculos e aquecem a alma. E claro, compartilhe nos comentários qual das práticas te surpreendeu mais, ou se você conhece alguma tradição semelhante na sua família ou cultura. Agora, respire fundo, feche os olhos se quiser, e imagine as estrelas brilhando sobre um vilarejo medieval adormecido, onde mesmo nas noites mais frias, a esperança se mantinha viva através da chama discreta de um ritual antigo. Que sua noite seja tranquila e que nos reencontremos na próxima história.